noite. Me chamo Gabriele Klein. E a nossa entrevista de hoje vai falar sobre 4 temas bastante importantes numa organização, que são inteligência emocional, gestão de conflitos, PNL, a nossa programação neurolinguística, né? E a comunicação. Hoje também temos aqui nossos convidados, nossos participantes, Crislane, Beatriz, Daiane, Lucas e Angélica. E o nosso entrevistado de hoje, o professor Joaquim Santana, né, que é graduado em Ciências Contábeis desde 2002, na Universidade Unifax. Em 2005, se especializou em Contabilidade Gerencial pela Unijorge. E em 2012, se especializou em Orçamento Empresarial. E desde 2001, trabalha na TV Record Itapuã, onde atua até os dias de hoje. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, queria agradecer o convite, né? Hoje, sábado, de noite, a gente aqui, vocês estão de parabéns, realmente. Eu também agradecer aí ao professor Luciano pela oportunidade de estar participando com vocês nesse trabalho. Eu estou à disposição e vocês podem conduzir aí o trabalho. Muito obrigada. Bom, dando início à nossa entrevista, gostaria de saber, a nossa primeira pergunta de hoje é com Crislane, por favor. Olá, gente, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Crislane. Como o senhor lida durante o exercício da sua profissão com a gestão de conflitos? Um tema super importante, porque eu trabalho na área de controladoria. Então, eu, além de trabalhar na contabilidade, eu também trabalho na área de controladoria. E a controladoria trabalha com controle. Então, dentro dessa área, é a área que a gente mais diz não. E, consequentemente, a gente termina tendo que administrar os conflitos, né? Então, é importante que a gente tenha jogo de cintura, né, para poder lidar com a diversidade. Então, o nosso dia a dia, a gente consegue viver através de um relacionamento em harmonia, né? E isso é reflexo de uma conduta de trabalho, de posicionamento, de relacionamento interpessoal, de saber ouvir as pessoas, no momento que a gente discorda de opiniões, a gente consegue debater e chegar num consenso único. Ok. Obrigada, Cris. Angélica, por favor. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Como a comunicação eficaz pode ajudar a contribuir os contadores ajudar os contadores a construir um bom relacionamento com os clientes e com os colegas de trabalho? É importante, normalmente as empresas utilizam canais para poder fazer essa comunicação, por exemplo, dentro da empresa existe a intranet, que é uma comunicação que a gente faz diretamente com nossos colegas, né? E eu falo com uma contabilidade e falo com uma empresa em si. Então, todas as informações necessárias de ser trocada com os funcionários, a gente utiliza o canal de intranet, onde a gente consegue evidenciar de uma forma bem rápida, assertiva, e atingir a todos os seus funcionários, né? Porque a empresa que eu trabalho, por exemplo, ela funciona 24 horas. Então, para a gente conseguir ter acesso a essas pessoas de uma forma imediata e chegar a todos eles, a intranet é um canal super importante, então a comunicação, a gente utiliza isso, e também com os nossos clientes, nossos fornecedores, a contabilidade, ela precisa ter esse relacionamento bom, essa comunicação boa, porque a gente precisa trocar essas informações com os nossos clientes, com os nossos fornecedores. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina. E quando a gente fala de comunicação, nosso sistema, por exemplo, a gente precisa ter as informações todas atualizadas, porque se a gente não conseguir fazer isso, a gente não consegue atender às nossas obrigações acessórias.
Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Então, durante o exercício da sua profissão, você já vivenciou alguma situação onde agiram por impulso? Boa pergunta. Bastante, né? Hoje, quando a gente fala de inteligência emocional, um dos pilares da inteligência emocional é o controle das emoções. E a gente sabe que a gente vive hoje num processo onde as pessoas têm um pouco de dificuldade de controlar as emoções, né? Então, já presenciei, às vezes, colegas de trabalho dizendo coisas que não deveria dizer naquele ambiente, agindo por impulso, e isso é um fator negativo dentro da empresa, porque agir por impulso termina trazendo eventos negativos, né? Então, quando a pessoa termina se deparando com situações inesperadas, pressão no trabalho, e aí é importante a pessoa parar um pouco, controlar um pouco as emoções, porque isso termina prejudicando, né? Eu não estou me referindo só à relação de colega de trabalho, mas quando a gente age por impulso, a gente pode prejudicar, por exemplo, uma relação da empresa com o fornecedor, uma relação da empresa com o cliente. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, esse é um dos pilares que é super importante, que eu já presenciei em diversas situações, né? Como eu falei, mas a pessoa controlar um pouco, respirar um pouco e tentar conduzir da melhor forma, porque o ambiente de trabalho, ele é um ambiente que precisa ser saudável e fora que é diferente do ambiente familiar, né? É importante, já presenciei, e é importante a gente ter esse controle, ok? Ok, obrigada, professor. Obrigada, Dai. Bia, por favor. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Boa Então, noite. nós queríamos saber qual foi o maior desafio do senhor até o momento na sua carreira. Maior desafio, vamos lá. Eu acho que esse maior desafio, são vários, né? Mas eu acho que o mais recente foi o que a gente vivenciou na pandemia. A gente vivenciou um cenário que realmente era um cenário onde a gente não sabia o que é que iria acontecer, quanto tempo a gente ia ficar daquele jeito, a gente teve que se adaptar. Então, de uma hora para outra, a gente saiu do trabalho presencial e foi trabalhar home office, a gente saiu da faculdade e foi dar aula online, isso tudo sem ter tempo de pensar, de treinar, e a gente conseguiu, a gente deu a volta por cima, a gente não desistiu, e essas mudanças que a pandemia trouxe nesse desafio, terminou mudando a nossa rotina pós a pandemia. Né? Obrigada, É. professor. Nada. Lucas, por favor. Boa noite, meu povo. Tudo bem? Boa noite, Boa. Lucas. Boa noite, Lucas. Professor, com o avanço da tecnologia e as atualizações que tem, né? O senhor acredita que a profissão de contabilidade vai ser afetada? Vamos lá. Minha resposta é não. Quando eu escolhi fazer ciências contábeis, me disseram isso. Você está escolhendo uma profissão que o avanço da tecnologia pode interferir ou até mesmo acabar. E hoje a gente percebe que isso não aconteceu e não tem previsão de acontecer. O que aconteceu foi o processo de automação das informações, diminuíram a parte operacional, mas o contador em si, hoje, ele trabalha com estratégia, visão gerencial. Então, respondendo a sua pergunta, eu não acho, porque
a gente tem um trabalho fundamental no processo de analisar essas informações que estão sendo geradas através dos relatórios, né? Então, sem o nosso trabalho, sem a nossa expertise, sem a nossa inteligência, a empresa não consegue ter um diagnóstico correto, entendeu? Boa noite a todos, agradeço aí a participação. Nós que agradecemos, né? Nossa entrevista, infelizmente, vai chegar ao fim. A dedicação de vocês, eu mesmo, se fosse avaliar esse trabalho aí, ia dar uma nota boa, viu? Muito obrigada. A gente fica feliz. Obrigada, professor. Pelo contrário, a gente agradece ao senhor, em nome de todo o grupo, né? Uhum. Espero que o senhor me tenha gostado, né? E que estamos aqui para isso, e que esse vídeo também sirva para outras pessoas que se queiram abrir a mente, entender um pouco mais sobre cada tema desse, que são importantes numa organização, Com certeza. Principalmente numa área de trabalho, não é isso, professor? Com certeza. Então, eu peço encarecidamente, quem estiver assistindo o vídeo, por favor, compartilhe esse link com os amigos, colegas, conhecidos, e entre outros. E muito obrigado, professor Joaquim Santana, viu? De nada, uma boa noite a todos. Olá, gente, obrigada. boa noite. Boa noite, Me chamo professor. Gabriele Klein. Continuando a nossa entrevista com a segunda entrevistada de hoje, a senhora Gemima Cruz. Tudo bom, dona Gemima? Seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bom, boa noite. Bom, eu me chamo Gemima Cruz, sou formada em contabilidade há um ano pela UFSM de Cairu. Pronto, muito obrigada, seja bem-vinda. Lucas, por favor, sua primeira pergunta. Boa noite a todos, boa noite, Gemima. Boa. Quais são as habilidades mais importantes para o dia a dia do contador? Bom, as habilidades que eu acho mais importantes assim, são a organização, né? Uma boa organização de tempo, mas principalmente a organização. Angélica, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Gemima. Como a comunicação eficaz pode ajudar os contadores a construir um bom relacionamento com seus clientes e com seus colegas de trabalho? Bom, a comunicação ela é essencial em qualquer tipo de relação, e principalmente entre o profissional e o cliente. A gente acaba lidando como contador lidando com clientes que às vezes não entendem muito bem do que se trata. Essa informação chegue ao cliente da melhor forma. Obrigada. Dai, por favor. Boa noite, Gemima. Boa noite, pessoal. Gemima, eu gostaria de saber de você, durante o exercício da sua profissão, você já vivenciou alguma situação Deu uma cortada na ligação, eu não consegui ouvir muito bem a pergunta. Por favor, repita a pergunta. Vamos lá. Durante o exercício da sua profissão, você já vivenciou alguma situação onde agiram por impulso e houve arrependimento? Então, eu tenho pouco tempo, né, atuando na profissão, mas até então nenhuma atitude que eu tenha me arrependido, no caso, né? Bia, por favor. Boa noite. A gente queria saber de você, Gemima, qual foi o seu maior desafio que você já enfrentou na construção da sua carreira até o momento? Bom, são vários desafios. O profissional contador mesmo, ele passa por diversos desafios ao longo, né, da carreira, porque são sempre novidades, há sempre atualizações, novas demandas, e a gente tem que estar sempre preparado para tudo isso. Então, acho que os desafios que eu tive foram em relação a isso, que eram demandas novas que eu tinha que aprender, né, para desempenhar a minha função da melhor forma. Obrigada, Bia. Cris, por favor.
Olá, gente, boa noite. Boa noite, Gemima. Tudo bom? Você acredita que futuramente, né, com o avanço da tecnologia, a carreira de contador ainda existirá? Com certeza, sem dúvida. Assim, o avanço da tecnologia é muito bom para todas as profissões, acredito eu. Mas, assim, eu acho que não pode chegar a não existir mais a profissão do contador, por exemplo. Porque pode, sim, a tecnologia ajudar para diminuir certas demandas e facilitar o nosso trabalho, mas deixar a profissão, acho que jamais, porque tem todas as informações que são geradas pelo computador e tudo mais, e tem a parte analítica, né? Que é necessário ter uma pessoa para explicar. Acho que a profissão vai estar aí mesmo com o avanço tecnológico. Isso mesmo, como o próprio nome já diz, né? A gente estuda a ciência da contabilidade, ciências contábeis. Então, a ciência é uma coisa duradoura, não é isso? Bom, muito obrigada, dona Gemima. Nossa entrevista termina por aqui. Agradeço em nome de todos, viu, pela sua participação. Muito obrigada. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau. Vocês também, uma boa noite.